Olá, meu nome é Paulo Henrique, eu sou Scrum Master na Fábrica de Tecnologias Turing e hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o framework do Scrum. O Scrum ele é um framework ágil mais utilizado atualmente no desenvolvimento de software. Mas o que é um framework? A maneira mais simples de explicar é se a gente comparar com um tabuleiro de xadrez. Por quê? No xadrez, a gente tem algumas peças e essas peças têm lá suas funções, têm suas formas de agir dentro desse jogo. A gente tem também o próprio tabuleiro. No tabuleiro, a gente não pode jogar fora dele, a gente não pode jogar da maneira que bem entender ali dentro, se movimentar da maneira que bem entender. Ao mesmo tempo que a gente tem as próprias regras do xadrez. Então, eu não posso jogar de forma sequencial, eu preciso sempre jogar de forma alternada entre os participantes e por aí vai. Então, qual que é a ideia? Eu tenho formas de jogar esse jogo, mas eu não te falo exatamente um passo a passo de como jogar. O Scrum é basicamente isso. Ele te dá formas de você desenvolver e passar por esse processo de desenvolvimento de software, alguns ritos, alguns eventos, algumas coisas que podem te ajudar, mas eles não te explicam exatamente como fazer isso. Então, ele é basicamente um suporte para o desenvolvimento de um software. O Scrum ele é fundamentado em três pilares. O primeiro deles é a transparência. A transparência, ela prega que é muito importante para um time que a gente saiba quais demandas a gente está tendo, quais impedimentos o time tem tido. Então, resumindo, é importante que a gente saiba aonde cada um do time está, o que cada um do time tem passado, para a gente poder entender melhor aonde a gente está e do que a gente faz parte. Tendo essa visão, fica muito mais simples do time trabalhar em conjunto porque ele já sabe aonde ele consegue ajudar, aonde está tendo o maior gargalo e eles conseguem se auto-organizar na resolução desses problemas. O segundo pilar é a inspeção. A inspeção, ela trata que a gente tem sempre que voltar e rever o que foi feito. Muitas vezes a gente não tinha uma visão completa daquele requisito no momento em que ele foi feito. Então talvez tenham melhorias, tenham adaptações para serem feitas, tendo como base um novo requisito que foi gerado. Então essa inspeção ela é fundamental para que lá no final a gente tenha o máximo de valor possível na entrega de uma release ou do sistema como um todo. Outro ponto é a adaptação. A adaptação ela trata que, mesmo próximo da entrega final de um sistema, é importante que o time esteja aberto a essa adaptação, independente de qual parte seja. Significa que, mesmo que a gente estiver lá no período final, surgir alguma demanda, alguma função, algo a mais no sistema, e for validado que é relevante, que é importante, que é essencial ter isso no sistema, o time tem que estar aberto a essa adaptação, conseguir responder de forma ágil a ela e incrementar essa adaptação no sistema. Então, independente de em qual parte do processo você esteja, é importante que o time tenha sempre uma boa visão em relação à adaptação. Com esses três pilares, se torna possível a gente rodar o Scrum. O Scrum ele possui três papéis: o Scrum Master, o Product Owner e o Scrum Team. O Scrum Master tem como principal função ser o guardião do processo. Isso significa que é ele quem vai cuidar para saber se a equipe está entendendo o framework do Scrum, se ela está sabendo o que precisa ser feito e se ela está executando tudo o que é dito da forma correta. Outra responsabilidade do Scrum Master é remover impedimentos, o que significa que a equipe, ao longo das sprints, ela vai ter impedimentos para desenvolver os requisitos delas. Então, é o papel do Scrum Master auxiliar a equipe na resolução desses problemas, guiar eles por melhores formas e possíveis soluções para aqueles impedimentos que eles estão tendo. A parte de coaching, ela entra num ponto em que o Scrum Master é responsável por cuidar tanto do crescimento da equipe quanto pela maturidade dela numa auto-organização. Isso significa que, ao invés de resolver os impedimentos para a equipe, ele vai auxiliar ela nessa resolução. Então, ele vai guiar ou por melhores práticas ou algumas maneiras que ele já conhece de se resolver, mas quem vai fazer essa resolução será a própria equipe. Apenas em último caso, no caso de realmente a equipe não conseguir resolver, é que o Scrum Master toma a frente e resolve esse impedimento. Falando do Product Owner, ele é o representante do cliente para a equipe. No desenvolvimento ágil, nem sempre a gente consegue ter o cliente junto com a equipe em todas as partes do desenvolvimento. Mas é muito importante a gente ter um feedback do que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo atende ao cenário do cliente, se atende aos valores que ele precisa. Então, o PO ele vai tratar justamente disso.
ele vai validar com a equipe o que está sendo feito, como é a melhor forma de fazer, o que o cliente precisa, qual a melhor forma de atender as demandas que o cliente tem. Backlog do produto. Uma outra responsabilidade do PO é manter esse backlog sempre atualizado. Por quê? Porque no início do projeto a gente tem uma visão muito simples de como vai ser esse projeto ao final. Mas no decorrer dele, a gente vai descobrindo algumas novas funcionalidades, a gente vai passando por alguns problemas que geram necessidade de melhorias em alguns requisitos. Então é importante que ao final de cada sprint, esse backlog seja revisitado, repriorizado e até colocado algumas funções que a gente não tinha pensado antes. E maximizar o valor. Sempre que esse backlog for revisitado, alguns dos itens podem ser que eram muito importantes no início, mas hoje em dia eles já não são tanto. Tem outros itens que a gente pensou agora, ou outros itens que, por motivos de cenário e ambiente, passaram a ter um valor maior. Então é importante que o backlog esteja sempre atualizado de forma a priorizar os itens que têm um valor maior para o cliente na entrega mais recente que a gente vai fazer. Se tratando da Scrum Team, ela tem que ser fundamentalmente auto-organizável. O que isso significa? Significa que a equipe precisa ser capaz de entender o cenário em qual ela está, precisa entender os problemas que tem acontecendo da equipe, precisa conseguir resolver os seus próprios impedimentos e tomar frente dessas soluções. Então, essa equipe ela tem que ser cada vez mais autossuficiente na parte de resolver os seus impedimentos, de resolver os seus problemas, de tomar frente em propor algumas ideias, em propor algumas melhorias. Multidisciplinar. No Scrum, a gente não tem necessariamente cargos definidos, então desenvolvedor, documentação, teste. A ideia é que a equipe seja um conjunto de profissionais multidisciplinares, onde cada conhecimento de cada profissional seja fundamental para a construção do sistema. Então não necessariamente cada profissional vai ter o seu cargo específico, é importante que todos saibam, pelo menos no básico, uma parte da construção daquele sistema. E flexível. Como a gente trabalha num ambiente ágil, onde tem constantes mudanças e constantes adaptações, é importante que a equipe seja flexível o suficiente para conseguir se adaptar nessas mudanças de ambiente. Agora que vocês entenderam um pouco melhor sobre os cargos do Scrum, que seriam o Scrum Master, Product Owner e a equipe, é importante vocês entenderem alguns dos artefatos que a gente produz no Scrum. A gente tem 3 artefatos. O backlog do produto, que é basicamente uma lista que a gente tem priorizada de todos os itens que o PO pensou e levantou com o cliente de o que a gente precisa colocar nesse sistema. Todas as funcionalidades dele, todos os requisitos. A gente tem também o backlog da sprint. No período de tempo que a gente vai desenvolver, a gente não consegue desenvolver todo esse backlog e fazer entregas constantes. Então a gente tem um backlog para uma sprint, onde a gente separa alguns itens para serem feitos no intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, ao final dele, a gente consegue fazer uma entrega potencial de valor. Então a gente vai ter um objetivo, que pode ser uma funcionalidade do sistema, ou alguma correção de bugs, enfim. E ao final desse período de tempo, a gente tem que ter concluído esse backlog da sprint para gerar um determinado produto. O incremento de produto é justamente isso. Sempre ao final de uma sprint, a gente pode gerar ou uma entrega ou uma potencial entrega, que em conjunto com alguma outra sprint a gente consiga gerar uma entrega em si. Mas por que incremento de produto? Porque de forma ágil, a gente não faz todo o produto para aí sim entregar ele. Então, ao final de cada conjunto de sprints, ou até ao final de cada sprint, varia muito de equipe para equipe como vai fazer as entregas, a gente entrega um incremento daquele produto. Então a gente pode entregar um módulo do sistema, uma outra parte, ou correções e melhorias. A gente vai fazendo entregas constantes daquele produto, onde na última sprint a gente tem um último incremento que gera o produto final. Para chegar nesse produto, a gente tem 5 eventos que geram o processo do Scrum. O primeiro desses eventos que a gente vai tratar é a sprint. A sprint ela é muito falada e ela é um período de tempo, de uma semana até um mês, onde a gente desenvolve um produto potencialmente entregável. Por que potencialmente? Porque nem sempre dentro desse período de tempo a gente consegue necessariamente desenvolver todas as funções ou um módulo completo do sistema. Mas a gente consegue desenvolver uma parte desse módulo. Então pode ser que nessa sprint a gente consiga gerar um produto entregável ou que o conjunto delas vai gerar esse produto. Planejamento da sprint. Como a gente vai fazer essa separação de entregas, a gente precisa pegar o backlog do produto, ver o que está priorizado de mais
importante para o cliente, o que seja mais importante com base no que a gente já fez também de entregas, e a gente separar isso e colocar isso dentro da sprint. Então, dado aquele backlog enorme com todas as funcionalidades, a gente vai separar algumas delas para serem feitas nesse intervalo de tempo. Reunião diária. Dentro desse intervalo de tempo que a gente desenvolve as nossas funcionalidades do sistema, a gente vai trabalhar a transparência. Então, o que a gente faz? Antes de começar cada dia de trabalho, a gente faz uma reunião diária. Nela, a gente responde 3 perguntas. O que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje e se eu tive algum impedimento em realizar essas funções. Por quê? Porque é muito importante para o time saber como está o andamento de toda a equipe. Saber os impedimentos que alguns membros estão tendo, porque talvez eu possa auxiliá-los a resolver. Saber como estão as entregas, se algo vai atrasar, se algo está um pouco adiantado, para eu poder me planejar com base nisso. Saber quais pessoas estão mexendo em qual parte do sistema, porque talvez o que eu estou desenvolvendo tenha um impacto nisso. Então é por isso que a gente faz essas reuniões diárias antes de cada dia de trabalho, para a gente já começar aquele dia sabendo o que está acontecendo, onde a gente está e o que vai ser feito dali para frente. Ao final dessa sprint, a gente tem 2 reuniões, a reunião de revisão e a reunião de retrospectiva. O que cada uma delas faz? A reunião de revisão, a gente vai olhar para o que foi feito em um ponto de produto. O que significa que a gente vai pegar todos os artefatos que foram produzidos e a gente vai revisar eles, a gente vai ver se tem alguma melhoria, se a forma que ele foi feito atende ao que o cliente queria, propor algumas outras funcionalidades e ver o que é viável de ser feito e se ele atende a um critério de pronto. A reunião de retrospectiva, a gente vai olhar para o que foi feito num critério de equipe. Então a gente vai ver o que a equipe passou nessa sprint, quais foram os problemas e soluções que a gente encontrou, o que a gente conseguiu evitar, o que poderia ter sido evitado, como a gente poderia ter evitado isso, para que de uma forma empírica, ao decorrer das sprints, a gente consiga ser uma equipe cada vez melhor e uma equipe cada vez mais ágil. Tendo isso em mente, a gente vai ver um pouco sobre os eventos e os artefatos no próprio processo do Scrum. A primeira parte é o backlog do produto que a gente tinha falado. Então é muito importante depois de ter sido definido toda a visão do produto, de o PO ter uma visão do que vai ser feito e algumas funcionalidades separadas, a gente já tem essa listagem visível para todo o time. A partir daí é feito um planejamento da sprint, onde a gente separa quais itens vão ser utilizados dentro daquela sprint específica, e aí a gente gera o backlog da sprint. Tendo esse backlog estruturado, é dividido entre as próprias equipes, o que cada um vai fazer, como vai ser feito, as estimativas de entrega e afins. E a gente inicia a sprint em si. O período de tempo, que ele é definido pela própria equipe do Scrum, pode ser de 1 semana a 1 mês, mas o importante é que ele seja frequente. Então, se foi definido que vai ser feito de 2 semanas essa sprint, é importante que do início ao final do projeto, ela seja de 2 semanas, para a gente conseguir ver quais as entregas que o time está fazendo, as melhorias que estão acontecendo dentro de um período fixo de tempo. Dentro dessa sprint, é feitas as reuniões diárias, para a gente entender o que está acontecendo e ter aquela transparência entre o time. E ao final dessa sprint, a gente tem a reunião de revisão, para a gente ver o que a gente produziu e se o que a gente produziu atende ao que precisava ser produzido. E uma reunião de retrospectiva, para ver como que foi o time e o que a gente passou, o que a gente conseguiu melhorar em relação às sprints anteriores e em relação aos problemas que a gente enfrentou nessa. Ao final disso tudo, a gente tem um incremento do produto. Então, quanto mais a gente passa por todo esse processo, mais próximo de concluído o produto está. E esse é o processo de desenvolvimento de software do Scrum. A gente começa do backlog, revisitando ele, vendo as prioridades que a gente tem, passa por todos esses processos até gerar uma parte incremental do produto. E quando a gente gera essa parte, a gente volta novamente para o backlog para ver quais são as nossas novas prioridades e passar por outra sprint, até que o incremento do produto seja concluído e gerado um produto final. Obrigado a todos por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, mandar para os amigos e até a próxima!